Bora aprender a fazer coraçãozinhos de crochê comigo? Bom, para esse tutorial eu tô utilizando uma agulha de 3,5 milímetros e uma linha Euro Roma natural, mas você pode utilizar a linha e a agulha que você desejar. Só vale lembrar que, dependendo da espessura da agulha, né, e a linha, você vai ter um tamanho diferente do coração, se ele vai ficar menor ou maior. Pra gente começar a fazer o nosso coração, a gente vai precisar fazer um anel mágico. Eu tenho aqui um tutorial, caso você não saiba, um tutorial bem explicativo de como fazer um anel mágico. Então é só dar uma pesquisada aqui no perfil. Bom, após fazer o anel mágico, a gente vai vir aqui fazendo uma quantidade de 4 correntinhas, que vai ser equivalente a um ponto alto alongado, porque a gente vai iniciar dentro do nosso círculo mágico trabalhando pontos altos alongados. Então, nesse início, a gente vai trabalhar uma quantidade de 5 pontos altos alongados, contando com as correntinhas que a gente fez. Então, se a gente já fez as 4 correntinhas, agora só falta fazer mais 4 pontos altos alongados. E para fazer o ponto alto alongado, eu dou 2 voltas na agulha, do jeito que eu fiz agora, e depois eu venho aqui com a minha agulha por dentro do meu anel mágico e puxo a linha. Depois eu vou puxando a linha, tirando ela de 2 em 2 laçadas, para poder fazer o ponto alto alongado. O ponto alto alongado, ele não tem segredo, ele é basicamente a mesma coisa de fazer um ponto alto normal. Só que quando a gente inicia o ponto alto normal, a gente dá uma laçada apenas com a linha na agulha. E no caso do alongado, a gente dá 2. E aí, no caso, agora eu fiz já 3 pontos altos alongados, contando com aquelas correntinhas que a gente tinha feito inicialmente, né? Porque aquelas correntinhas também equivalem a um ponto alto. Agora, fiz o 4º ponto alto e depois o 5º ponto alto pra gente fechar essa primeira parte da quantidade de pontos que a gente tá inserindo dentro do círculo mágico que a gente começa o nosso coraçãozinho. Depois de fazer essa quantidade de pontos altos alongados, a gente vai inserir pontos altos normais. Inserir uma quantidade de 4 pontos altos normais dentro do nosso círculo mágico. Então, eu vim e fiz o meu primeiro ponto alto normal, depois o meu segundo ponto alto normal, depois o terceiro e, para finalizar, o 4º ponto alto normal. E aí, se eu vejo se o meu círculo mágico tá um pouco aberto, eu já venho puxando essa linhazinha do meu círculo mágico só para fechar ele um pouco e continuar trabalhando os pontos. A gente já tem aqui metade do nosso coração pronta, e agora a gente vai fazer aquela pontinha que a gente tem no nosso coração. Então, eu vou inserir um ponto alto alongado. Então, eu venho aqui e faço o ponto alto alongado e finalizar já essa metade. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez nesse lado pro outro lado. Então, aqui, se a gente terminou ali, né, com os 4 pontos altos normais, a gente vai vir aqui fazendo 4 pontos altos normais. E aí, insere eles todos dentro do círculo mágico. Então, fiz o meu primeiro ponto alto normal, depois o segundo ponto alto, depois o terceiro e, por fim, o último ponto alto normal. Daí, agora a gente vai precisar fazer aquela sequência de pontos altos alongados com as correntinhas, né? Então, a gente vai vir e inserir aqui 4 pontos altos alongados e depois fazer as correntinhas. Então, eu vim aqui e inseri o meu primeiro ponto alto alongado. Daí, eu gosto de sempre fechar um pouquinho mais o círculo mágico, justamente porque a gente já tá finalizando aqui a primeira parte da formação do nosso coração, né? A gente já tem aqui o formato dele certinho. Então, eu vou vir aqui finalizar os 4 pontos altos alongados que eu tenho pra fazer, e aí eu venho e finalizo com vocês. Com os pontos já finalizados, a gente fez aqui os 4 pontos altos alongados, né? E aí, agora, a gente vai fazer aquelas 4 correntinhas iniciais que a gente fez quando a gente começou os nossos pontos, né? Então, vem 1, 2, 3 e 4. Daí, agora, a gente só vai finalizar fazendo um ponto baixíssimo ali no centro, né? Ali no círculo mágico, para poder fechar já essa primeira carreira. Então, eu venho e faço o meu ponto baixíssimo. E aí, eu já puxo o meu círculo mágico para fechar ele por completo, já que a gente não vai trabalhar mais dentro dele. Agora, a gente vai subir pontos em cima de pontos. Agora, pra gente fazer a segunda carreira, a gente vai vir nas correntinhas que a gente fez, aquelas 4 que a gente fez, e fazer pontos baixíssimos em cada uma delas. Então, a gente vai e faz uma quantidade aí de pontos baixíssimos em cima de cada correntinha que a gente fez. No caso aí, eu pulei uma inicial. Eu fiz somente 3 pontos baixíssimos, mas são em cada uma delas. Daí, agora, no segundo ponto alto alongado que a gente fez lá no círculo mágico, em cima dele, né, a gente vai subir uma quantidade de 2 pontos altos normais juntos no mesmo lugar. Então, eu fiz aqui o meu primeiro e venho no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto normal. A gente vai repetir isso por mais 3 pontos de base. Então, a gente vai fazer em mais 3 pontos de base esse conjunto de 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, eu fiz aqui já o meu segundo conjunto e agora eu vou finalizar o meu terceiro conjunto de pontos altos juntos no mesmo lugar. Fiz o primeiro e depois o
segundo ponto alto. Daí agora a gente vai trabalhar pontos altos em cada ponto de base, sem aumento nenhum. Então, a gente vai fazer uma quantidade aí de 5 pontos altos normais, até chegar àquela pontinha que a gente fez, né, o nosso ponto alto alongado ali, pra gente trabalhar aí um aumento. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto normal, depois, para um próximo ponto de base, o meu ponto alto normal, depois eu pulo para o próximo ponto de base, faço o meu ponto alto normal e assim por diante até completar a quantidade de 5 pontos altos, né, separados em cada ponto de base. E aí, agora a gente já chegou aqui no ponto extremo, que é aquele ponto alto alongado. Nele, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos ali, só que eles vão ser espaçados por uma correntinha. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto, fiz uma correntinha. Caso você queira, você pode inserir mais uma correntinha aí, se você quiser o biquinho dele maior. E depois, inserir mais um ponto alto no mesmo lugar. E aí, vai trabalhar os pontos altos normais até chegar aqui nesses 3 últimos pontos que a gente fez aqueles aumentos, né? Então, vai seguir do mesmo jeito que você fez do outro lado, fazendo um ponto alto em cada ponto de base, completando 5 pontos altos aí separados. Então, fiz aqui o meu terceiro, depois eu vim aqui para o meu quarto e agora o meu último ponto alto normal e sozinho. Daí agora a gente só precisa fazer os aumentos, 2 pontos altos juntos em cada ponto de base que resta. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês para a gente finalizar já o nosso coração. Com esses aumentos já finalizados, agora a gente só vai fazer a última parte, que é aqueles pontos baixíssimos em cima de cada correntinha que a gente subiu, que é equivalente ao nosso ponto alto alongado. Então, eu venho aqui e faço a minha primeira, depois eu venho e faço a minha segunda, e aí você faz a quantidade das 4 correntinhas. Então, o nosso coração já está finalizado, agora a gente só vai fazer o arremate da nossa linha, que faltou aí agora. Então, eu puxo a minha linha, finalizo, puxo para poder deixar bem presinho e agora eu vou passando a minha linha por dentro dos meus pontos para poder fazer o acabamento, né, do arremate. Para fazer o arremate, eu também gosto de usar a cola de pano para poder juntar, né, as duas. Além de fazer um nozinho com as 2 linhas que sobraram, eu boto ela para poder elas não escaparem e finalizar aí bem bonitinho um arremate para não deixar fio solto. E é assim que fica o nosso coraçãozinho finalizado. Espero que vocês tenham gostado.